Então, nós retornamos com a nossa entrevista aqui com a Jaqueline Simões, ela que é fonoaudióloga. Já estamos no nosso terceiro bloco, tá bem interessante o nosso bate-papo aqui nesta noite. No primeiro bloco ela se apresentou, falou um pouquinho da trajetória, falamos um pouquinho como é a graduação. Agora nós estamos lapidando um pouquinho dos passos socioocupacionais do fonoaudiólogo. Eu estou maravilhado com tantas possibilidades diferentes de atuação Sim. de um fonoaudiólogo, né? Nós falamos ali do espaço da audiologia, da imagem. Agora nós vamos falar um pouquinho da área da motricidade, né? Também é uma das áreas de atuação do fonoaudiólogo. Ali na motricidade, a parte da musculatura facial, boca, né? Vamos lá, como é que o profissional faz a atuação profissional nessa área? Hoje a atuação dentro da motricidade orofacial são várias, né? São partes de estética, quanto também parte de reabilitação, né? Dos músculos e tudo mais. Fortalecimento, né? Tonicidade muscular, que é a força do músculo. Então, a fonoaudiologia entra com exercícios, né? De face específicos. Um exemplo, um paciente que teve um AVC, né? Nós reabilitamos, muitas vezes os AVCs trazem junto a questão de paralisia facial, então a fonoaudiologia entra fazendo exercícios quanto a isso, né? Também tem a parte de disfagia, que é a dificuldade da deglutição, que também entra junto da motricidade orofacial, que entra um auxílio de exercícios e tudo mais. Tá. Jaque, só traduz para nós. Deglutição. Traduz para nós, que somos leigos. É a arte de engolir. De engolir. Isso, tá. Mastigar, Tá. né? E deglutir, engolir. Tá. Isso, que é o que é a disfagia? É a dificuldade de engolir um alimento. Perfeito. Um alimento ou água e tudo mais. Hoje a fonoaudiologia... Desculpa eu te cortando, claro, atravessando, não, tá? fica à vontade. Mas a minha dúvida talvez é a dúvida do ouvinte também, né? Essa disfunção, ela se dá numa situação biológica, você tem uma má formação, ou essa disfunção ela pode dar, você pode estar com toda a parte biológica tudo certinho e também ter essa disfunção? O que acontece? Essa disfunção, ela acontece geralmente com pacientes que sofrem um AVC, né? Onde pode paralisar a prega vocal, né? E também a questão de onde ocorre a deglutição. O que acontece? Tu necessita de muitos músculos, né? Tá. Para te mastigar. Um Sim. exemplo, boca, língua. Tudo isso é um composto de músculos que precisa para mastigar o alimento e engolir. Quando você engole, você tem a laringe. O que é a laringe? Ela precisa levantar, né? Para proteger a tua prega vocal. O que é a prega vocal? Onde você respira, passa somente o ar. Quando acontece uma disfagia, uma dificuldade de engolir, o que pode ocorrer? Essa partezinha que sela a tua prega vocal para não entrar um alimento ali e ocorrer uma broncoaspiração, que é o que acontece geralmente com pacientes que têm questões de AVC e tudo mais, né? Então, a fono, ela entra para proteger essa prega vocal, né? Para que haja uma respiração adequada e uma alimentação adequada também. Então, quando essa epiglote é um pedacinho de músculo, né, que protege a tua laringe e ela baixa no momento em que tu deglute. Se tu for observar, a laringe sobe, ó. Né? A laringe sobe para fechar a prega vocal e depois que eu engulo, ela abre novamente. Quando um paciente tem um AVC, por exemplo, esse processo de deglutição pode estar devagar. Então, o cérebro manda informação, né? Eu vou deglutir. Então, esse processo acontece, só que pode ser que esse músculo esteja muito lentificado. Então, ele não baixa e a comida acaba passando pelo lugar errado. Sim. Ao invés de passar pelo lugar da comida, passa pelo lugar do ar. E ocorre uma broncoaspiração. Tá. Esse seria o exemplo, aquele tradicional, que eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando você vai engolir um comprimido, que a gente vulgarmente dizia, nossa,
desceu pelo lugar errado. Seria isso? Não Não é a seria, mesma na coisa. verdade, porque o que acontece? O nosso esôfago, ele é pequenininho, eles são várias massas musculares que elas são bem apertadinhas. Então, elas vão passando, passando, passando até chegar lá embaixo, né? Então, quando ele desce meio que seco, podemos dizer, né? É realmente falta de lubrificação, que seria o acompanhamento da água para descer. Quando eu digo que ocorre uma disfagia, é quando você vai engolir e você sente que você puxou o ar na hora. E aí acaba dando um intuito de que tu tem que tossir para expelir aquilo ali para fora. Tu entende? Como se Perfeito. fosse se afogar. Sim, é um pouquinho É diferente. essa disfagia. É um pouco mais grave. Aham. Porque pode realmente ocorrer uma broncoaspiração e o paciente virar óbito. Né? É algo bem sério mesmo. Algo sério, então. Então, hoje a disfagia conta muito no âmbito da fonoaudiologia, porque é nós quem passamos para o Nutri. Esse paciente pode ser alimentado somente via sonda. Ah, perfeito. Ou esse entendi. paciente E fica com uma pode receber limitação de alimentos. Isso, exatamente. Perfeito. Também tem o caso muito conhecido de Alzheimer, né? Alzheimer, o que acontece? Tá tudo lentificado. Sim. Então, aquela explicação que eu trouxe da questão da laringe fechar, proteger e tudo mais, no Alzheimer isso não acontece. Então, o paciente tá processando que ele tem que engolir, mas os músculos estão flácidos, eles não conseguem. Então, geralmente, o paciente com Alzheimer ainda necessita da sonda para até recuperar tudo isso. Perfeito, entendi. Clinicamente, consegue-se reverter isso, então? Consegue-se. Com bastante exercício, exatamente. É É possível. fazer a reversão. Sim. Uhum. Perfeito. Assim como o orofacial, né? Você tem aquela paralisia facial, com Exatamente. exercícios específicos você consegue... Hoje entra a laser terapia, né? Laser terapia hoje a gente diz que é uma mágica, porque o auxílio da laser terapia hoje na musculatura facial está incrível mesmo. Os resultados, assim, tu pode ver em questão de um mês da diferença. Então, a tecnologia hoje está contribuindo bastante ao nosso favor, né? O uso de bandagens também, que auxiliam bastante. Em questão do respirador oral. Esse mês, inclusive, é o mês da informação quanto ao respirador oral, né? A motricidade entra também nessa questão, principalmente em crianças, em pessoas que tendem a ter respirador oral, eu digo, para quem não sabe, quem respira pela boca, que tende a ficar com a língua eu tenho esse e a boca aberta. Principalmente à noite. Sim. É somente pela boca. Respira pela boca. Sim. Também tem a questão do ronco, né? A fonoaudiologia também entra nessa área. Você respira pela boca, automaticamente. Exatamente. Você acaba roncando, né? Tem isso também. Já que a gente entrou nesse assunto, claro, o meu exemplo clínico, né? Eu respiro muito pela boca, principalmente quando eu durmo, porque eu tenho ali a questão dos pólipos, eu tenho todo um lado obstruído, né? Então eu ainda não tive coragem de fazer a cirurgia, de fazer a cirurgia ali para liberar um lado aí. Essa questão dos pólipos, na medida que você vai deixando, né? Ele não pode contribuir, talvez, para a paralisia facial, os pólipos, porque ele chega próximo aqui, né, a parte... Tem a ver. Será que ele pode contribuir? Não sei, a pergunta é de leigo, mas tá? Para a paralisia facial, não digo, porque talvez a paralisia facial seria mais questão de nervo mesmo, né, ocorreu um AVC, alguma coisa assim, ou houve um acidente, né, crânio facial, alguma coisa assim, e ocorreu a paralisia facial, porque trabalha mais nessa parte de paralisia o nervo facial. Então, ele não teria a ver quanto aos nossos músculos mais internos, né? Perfeito. Acupuntura no rosto funciona como tratamento ou não? Então, eu não tenho muito conhecimento quanto à
acupuntura. Aham. Não me lembro muito bem o nome como fala. Mas eu não tenho muito conhecimento da área. Sim. Mas, Nas literaturas, tu mas nas não viu literaturas nada não encontro sobre essa isso, metodologia. exatamente. Não. Para É, nós da fono, não. não temos Tá, muito perfeito. conhecimento. Eu já vi que alguém, em certo Sim. momento, fez a terapia para questões faciais, né? Sim. Ok, literatura, então Eu acho não... que daí abrangeria mais outras profissões, como, por exemplo, talvez a fisioterapia, né? Outros. Tá. Que também atuam na área da face, né? Tá, perfeito. É verdade, o fisioterapeuta também, ele indica alguns Exatamente. exercícios, inclusive para essa questão da paralisia facial, né? Sim. Também indicam. Então, legal, né? São dois profissionais que podem estar Exatamente. auxiliando nesse tratamento, né? Ok. Vamos para a questão da voz. Sim. Da voz, né? Também é a área do fonoaudiólogo, né? Vamos primeiro para umas questões mais críticas, tá? Gagueira. A pessoa que é gago. Tem cura gagueira? Então, a gagueira, ela não tem cura. Ela pode ser um pouco absorvida, mas não é algo que hoje a gente diz que tem cura, né? Tu consegue hoje não ser identificado como um gago, né? Consegue conversar tranquilamente através de tratamentos, reabilitação. Sempre tive uma dúvida. Tem alguma pegada de cunho psicológico na pessoa, né? Na pessoa que é gaga? Não sei, uma questão emocional. Tem essa pegada? Ou não? Ou a questão psicológica ela é descartada na gagueira? Tem a pegada da questão psicológica, mas a gagueira ela não é causada pela questão psicológica, né? A gagueira ela é causada através dos núcleos da base, né? Que estão lá no nosso cérebro, que faz a nossa fala espontânea acontecer, né? Então, o que acontece com uma pessoa gaga? A pessoa gaga, ela sabe o que ela quer falar, ela tem o que falar, ela não consegue falar. Porque é como se fosse um atraso na fala dela. Ela tá lá com a informação acontecendo dentro do cérebro, mas essa fala demora para acontecer. Então, até sair, ela fica repetindo a mesma sílaba, o mesmo som sempre. Mas a questão psicológica, a gente pode dizer que acontece porque a pessoa fica realmente ansioso, fica chateado, né? Poxa, eu quero falar, mas eu não Com consigo vergonha, falar. Exatamente. evita falar em público. Exatamente. Tu sabe que uma curiosidade, né? Eu tinha um jovem no meu tempo de juventude, somos ainda amigos, né? Para você conversar com ele, tinha a questão da gagueira, né? E ele cantava na igreja, desde novo ele sempre cantou na igreja, né? E para cantar, no canto, ele nunca gaguejou, jamais gaguejou. Ele cantava de forma excepcional, mas ele terminava o canto, se fosse conversar com ele, ele já gaguejava. Ele gaguejava. Como que se explica isso? Porque, na verdade, o canto, ou tu contar a história, tu fazer alguma interpretação que seja ensaiada, ela não é uma fala espontânea, entende? Então, o núcleo da base, ele não tá presente ali, que é onde há o problema. Tu entende? Algo já memorizado, exatamente. Já gravado, é algo que já tá ali, que ele já sabe que precisa ser feito. O problema é a questão espontânea. A questão espontânea. Isso, a fala espontânea mesmo. Certo. E aí, para se tratar isso, exercícios. Exercícios, respiração, né? Questão de calma e tudo mais. Então, aí entra um combo bem importante da questão do fono. E muitas vezes também com o psico, né? É importante trazer o psico junto. Sim. Porque, querendo ou não, desencadeia muita ansiedade, né? Porque eu vejo muito com crianças, né? Já recebi crianças no consultório para atender enquanto eu estava em estágio. E realmente os pais chegam lá e eu falo para ele parar e repetir de novo e aí a criança fica mais ansiosa ainda. Mais nervosa então ainda. A ideia é deixar a pessoa que é gaga no seu tempo certo, né? Gaguejou, beleza, espera ela terminar de falar, né? Não fica ali, fala de novo. Ai, calma, né? Isso deixa a pessoa mais ansiosa ainda. Perfeito. Minimamente, assim, um tratamento de gagueira, assim, o que tu diria, assim, um tratamento inicial, um tempo mínimo de acompanhamento,
Não tem, cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque hoje a gagueira, digamos que é algo que nunca sai da tua vida, né? Quando desenvolve a gagueira, pode ser questão hereditária, principalmente, né? Tem também outras formas que podem gerar uma gagueira, né? Mas é algo que tu precisa estar constantemente em tratamento. Claro que vai ter um tempo que tu vai dizer, não, agora eu sei, quando estiver numa fase adulta, por exemplo, né? Agora eu sei me policiar, agora eu sei que precisa ser feito, então eu vou atuar. Mas a ideia é sempre um acompanhamento, né? Para conseguir suprir as necessidades dessa pessoa. Perfeito, então. Nós estamos encaminhando então para mais o final desse bloco. Se você tem dúvidas, gente, coloca lá no nosso chat lá, coloca a sua dúvida que no intervalo aqui, se possível, né, a Jaqueline vai estar nos respondendo. Também quem sempre está junto conosco, sempre deixando um recadinho, uma mensagem no nosso chat ali, é o Dilamar Paulo. Se vocês tiverem um tempinho, entre lá no canal do YouTube do Dilamar, o Dilamar e o Júlio Charão, eles têm um canal bem bacana que estão falando sempre sobre política, né? O foco deles é mais a área da política. Entra lá e dá uma conferida. Um abraço, Dilamar, um abraço, Júlio aí, e nós voltamos no próximo bloco.